Olá pessoal, iniciando a segunda aula do curso IDM, Metodologia IDM Análise ou Pensamento Estratégico em Aplicação Individual. Na primeira aula do IDM, eu mostrei a matriz IDM Síntese, que é o plano pronto. Nessa segunda aula do IDM, vamos apresentar a matriz IDM Análise, que é a matriz que conduz o pensamento estratégico, onde fazemos a análise e priorização, facilitando o processo decisório. Eu também gosto de apresentar o IDM Análise como um rascunho, que nos ajuda a pensar. Esta é a matriz IDM Análise. Ela tem 4 linhas, uma para cada etapa do IDM, sintomas, objetivo, diagnóstico e ideias. E tem 5 colunas para acolher 5 opções geradas em cada uma das etapas do IDM. Na aplicação individual da matriz IDM Análise, nós geramos de 3 a 5 opções em cada etapa. E em seguida, ordenamos numa sequência lógica de causa e consequência. Nas etapas de objetivo e diagnóstico, nós priorizamos para dar foco. É mais fácil entender o IDM Análise com um exemplo. Iniciemos o IDM Análise com um tema. Neste caso, o tema é carreira, por ser um IDM individual. Primeira etapa do IDM é sintomas, ou descrição da situação inicial. Geramos de 3 a 5 opções. Nesse exemplo, para ir mais rápido, iremos gerar apenas 3 opções em cada etapa do IDM. Os sintomas levantados nesse exemplo foram falta de emprego, máquinas substituindo pessoas e novas profissões surgindo neste mundo em constantes mudanças. Depois de gerar as opções, nós ordenamos os itens numa sequência lógica de causa e consequência. Nesse exemplo, a ordenação ficou: as máquinas estão substituindo as pessoas, o que pode gerar falta de emprego. Mas temos novas profissões surgindo neste mundo de mudanças constantes. Segunda etapa do IDM, objetivo ou situação desejada. Podemos gerar de 3 a 5 opções. Neste caso, os objetivos apresentados foram ter um emprego, ter uma especialização e ter um diferencial. Estas 3 opções foram ordenadas da seguinte forma: eu quero ter uma especialização que pode se transformar num diferencial e que vai me ajudar a ter ou manter o emprego. Na etapa de objetivo, temos que priorizar. E fazemos isso dando peso 2 para o objetivo principal, ou foco, e peso 1 para o segundo objetivo mais importante. Neste exemplo, o objetivo focado foi ter uma especialização. Terceira etapa do IDM, diagnóstico. O que fazer para atingir o objetivo? Geramos 3 opções: escolher a especialização, ter uma certificação e estudar na internet. Ordenamos numa sequência lógica da seguinte forma: primeiro, escolher uma especialização, para depois estudar na internet, e então ter uma certificação. Na etapa de diagnóstico, também temos que priorizar, e fazemos isso dando peso 2 para o diagnóstico principal ou foco, e peso 1 para o segundo diagnóstico mais importante. Neste caso, o diagnóstico focado foi escolher uma especialização. Este é o ponto mais importante neste momento. Na quarta e última etapa, ideias, nós geramos 3 ações concretas, com foco no diagnóstico priorizado. Ordenamos numa sequência lógica e ficamos com esta ordem. Primeiro, pesquisar as profissões do futuro. Segundo, pesquisar anúncios de vagas correspondente a essa minha escolha. E depois pesquisar e conhecer as empresas que empregam esse tipo de profissão. Agora vamos transferir os itens priorizados para a matriz IDM Síntese. Primeira etapa, sintomas, falta de emprego e novas profissões surgindo. Segunda etapa, objetivo, ter uma especialização. Terceira etapa, diagnóstico ou o que fazer, escolher uma especialização. Quarta etapa, ideias ou ações concretas, pesquisar as profissões do futuro, pesquisar os anúncios de vagas correspondentes, pesquisar e conhecer as empresas que estão oferecendo essas vagas. Espero que este rápido exemplo tenha deixado claro que o IDM Análise é uma matriz que ajuda no processo de tomada de decisão, através da coleta e registro das opções e o exercício de análise de causa e consequência. E a matriz IDM Síntese é a representação final das decisões tomadas, com clareza e foco. Eu posso utilizar o IDM Análise também desta forma: primeira etapa, sintomas ou situação presente. Segunda etapa, objetivo ou para quê. Terceira etapa, diagnóstico, ou o que fazer. Quarta etapa, ideias, ou como fazer. Para quem não me conhece, vou fazer a minha apresentação utilizando a estrutura do IDM Análise. Meu nome é Eurico Gucci, sou um facilitador de reunião de tomada de decisão. Eu faço isso há mais de 25 anos. E para que eu faço isso? Para proporcionar reuniões produtivas em menos tempo,
definindo estratégia, solucionando problemas e inovando. E no final, gerando engajamento para a execução. O que precisamos para ter reuniões produtivas? Habilidade do facilitador para conseguir a colaboração das pessoas e, principalmente, a capacidade de síntese. E como fazer tudo isso acontecer? Primeiro, amenizar os mecanismos de defesa dos participantes. Depois, compartilhar o conhecimento tácito. Muitas vezes, extrair o conhecimento que o participante tem e não sabe que tem. E, finalmente, fazer novas combinações com todo o conhecimento extraído. Minha apresentação de forma mais simples na matriz IDM Síntese. O meu propósito ou objetivo é gerar reuniões produtivas em menos tempo. E a questão-chave ou diagnóstico é ter capacidade de síntese, depois de fazer inúmeras combinações com o conhecimento dos participantes. Encerrando a segunda aula do curso IDM. Na terceira aula, vamos apresentar como aplicar o IDM em grupos com até 5 pessoas. Até lá, e se tiver alguma dúvida sobre a metodologia IDM, facilitação de reuniões ou treinamento, entre em contato.